Eu fiquei um bom tempo desempregada e eu não via a possibilidade de voltar para o trabalho. Uma forma que eu encontrei de entrar no mercado foi criando site, porque tá todo mundo precisando. Aí eu comecei a pesquisar, né, no Pai dos Burros, Google, YouTube. Aí no YouTube eu achei um menino lá dizendo que ia me ensinar a fazer um site em 1 hora. Eu falei, ah, mentira. Comecei a seguir o moleque passo a passo, e eu consegui fazer um site beabá em 1 hora. Eu falei, caraca, o moleque é bom mesmo, né? Foi uma luz assim no fim do túnel. Eu tive a chance de ter uma entrevista de emprego. Nessa entrevista de emprego eu consegui porque eu disse que eu sabia mexer em site. Nesse momento eu encontrei os tutoriais da escola de site e consegui montar um site num servidor gratuito qualquer e a empresa adorou o serviço. E a partir daí eu consegui alugar meu próprio lugar para morar e hoje em dia eu abri a minha própria empresa. Tenho agora uma autoridade, né, no que eu falo, no que eu faço. Enfim, se eu fosse contar tudo que eu aprendi na escola de sites, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando. Eu faço parte da comunidade Escola de Sites com muito orgulho. Seja muito bem-vindo ao 2º episódio da nossa websérie interativa Vivendo de Sites. Aqui é o Bruno da Escola de Sites e se você caiu aqui de paraquedas ao longo dessa semana, nos 3 episódios que nós teremos na websérie, eu vou te ensinar o passo a passo de como você também pode vender sites por pelo menos R$ 2.500, do jeito que a gente faz aqui na Escola de Sites e como vários dos nossos alunos também vendem para os clientes deles. Nesse episódio de hoje eu vou te ensinar algumas técnicas para você ser valorizado pelos seus clientes e saber como precificar da forma correta os seus projetos. Lembrando que esse aqui é o nosso 2º episódio da websérie. No episódio anterior eu falei sobre 3 grandes erros que você pode estar cometendo que estão matando o preço que você consegue cobrar do seu cliente. Foi um conteúdo sensacional e ele é fundamental para você entender o que eu vou te explicar aqui hoje. Então, como esses conteúdos eles seguem uma sequência lógica, que nem uma série, se você não viu o primeiro episódio, pausa esse vídeo daqui, vai lá no episódio 1, ele deve estar aqui em cima em algum lugar aqui da plataforma e ele vai ficar disponível por tempo limitado. Então assiste o episódio 1 e depois volta para esse episódio para a gente continuar. Eu também quero aproveitar esse momento aqui que a gente está começando para agradecer todo mundo que tem participado nos comentários, principalmente dos exercícios que a gente tem passado no final dos episódios e comentando aqui embaixo nessa seção na nossa plataforma da série. A gente teve também alguns comentários lá no YouTube, então muito obrigado a todo mundo que tem assistido, tem dado uma super força pra gente, tem participado, perguntado, tirado dúvidas, e isso inspira demais a gente a continuar produzindo esse conteúdo aqui caprichadíssimo feito para você. A gente trouxe essa ideia de ser uma websérie interativa para você também botar a mão na massa e interagir aqui com a gente. Inclusive, no final desse episódio, a gente vai liberar materiais complementares para você. Então vão ter questionários e já dando um spoiler no final desse episódio, vai ser liberado para você um modelo de abordagem com clientes. São mais de 20 páginas que a gente usa internamente aqui na Escola de Sites. Então você vai ter acesso a esse material super exclusivo e super diferenciado. Então fica de olho ao longo do episódio. Então vamos lá, sem enrolação, no episódio de hoje eu vou te ensinar como se destacar no mercado de criação de sites. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo, o que você precisa fazer para ser diferente e se destacar da sua concorrência, ganhar autoridade, que nem eu comentei no episódio anterior, e como criar aquele universo que eu falei para você fazer com que o seu cliente queira pagar mais caro no seu serviço de criação de sites. E muito aluno que está começando me pergunta: Bruno, mas esse mercado de criação de sites não está saturado? Já não tem um monte de gente criando sites? E às vezes um monte de gente criando num preço super barato, é impossível eu vender sites por mais de R$ 2.500. E tem algumas formas de responder isso. Primeiro, imagina a Apple. Sim, aquela dos iPhones, você já deve ter ouvido falar nela, né? Você acha que a Apple deixa de vender iPhone só porque o mercado de smartphones está saturado? Imagina se a Apple falasse: não, já tem muita gente que tem iPhone, né? Eu não vou vender mais celular, não. Ou então, agora que tem muito concorrente, tem a Samsung, tem a Xiaomi, a LG, a Google, melhor a gente parar a produção dos iPhones. Não faz o menor sentido. Ano após ano, a Apple bate recorde de vendas dos iPhones que eles produzem. O que eles fazem é sempre se atualizarem, sempre se destacarem dos concorrentes,
trazerem novidades e eles entendem que o mercado está sempre se renovando. Todo ano, mesmo que muitas pessoas já tenham um celular, todo ano tem pessoas querendo trocar de celular. Da mesma forma, a analogia com criação de sites. Muitos empreendedores têm um site, mas esse site está desatualizado, ele está datado, eles precisam de uma atualização, ou às vezes a pessoa está mudando de projeto completamente e estão sempre surgindo novos empreendedores no Brasil e no mundo. Mesmo que sua cidade seja pequena, o que eu estou te mostrando aqui é um modelo de negócio que ele é totalmente digital. Então você consegue ter clientes do Brasil inteiro. Imagina quantas empresas não surgem todos os dias, principalmente nessa situação de crise e desemprego que o Brasil tem sofrido. E o mercado de criação de sites pode até ter muita gente ali trabalhando, mas a grande verdade é que tá cheio de gente ruim. Muito profissional que não faz nem o básico direito. E se você prestar atenção e colocar aqui as orientações que eu tô te passando ao longo dessa websérie, você já se destaca de mais de 90% dos profissionais que estão aí no mercado. Mas antes de conseguir se destacar, você precisa conseguir captar os seus clientes. Qual que é a grande sacada que eu te dou sobre isso? Já vi diversos alunos pedindo ajuda, chegando com essa dúvida, né? De como que eu inicio a captação de um cliente, onde que eu acho bons clientes. E o que nós da Escola de Sites fazemos no nosso processo de venda, o que a gente aprendeu depois de ter batido bastante a cabeça, é que o processo de vendas de um site funciona como um funil. E eu sei que muitos de vocês talvez até conheçam e entendam esse conceito ali na teoria, mas eu vejo pouquíssimas pessoas realmente aplicando ele na prática, principalmente nesse ramo de criação de sites. Imagina que você tem uma pirâmide virada de cabeça para baixo. Tem a base dessa pirâmide que está lá em cima, né? E o seu objetivo é fazer com que a pessoa vá descendo nas camadas dessa pirâmide até chegar ali na pontinha, que é contratar o seu serviço. Lá no topo, um monte de gente vai ter contato com você. Pessoas que te viram ali falando que você cria sites, talvez ali viram um post ali no seu Instagram, na sua empresa, mas somente uma parte dessas pessoas vai descer ali de nível na pirâmide, o que eu chamo de vai dar um passo a mais de comprometimento e vai começar a ter interesse no seu serviço. O seu objetivo é sempre fazer com que cada vez mais pessoas percorram esse caminho e cada vez selecionar melhor as pessoas que estão percorrendo, para que as pessoas que cheguem lá na ponta do funil sejam cada vez mais qualificadas e estejam dispostas a pagar um ticket cada vez maior. E eu sei que às vezes no início dá um certo medo de mas nem todo mundo vai passar por todas as etapas, e isso é completamente normal. Jamais vai ser todo mundo que só ali de ouvir falar no seu serviço vai te contratar. Inclusive, existem clientes que podem até fazer mal para o seu negócio, principalmente aqueles que não querem pagar nada. Você já deve ter passado por essa situação, ou já viu alguém passando por essa situação. O cliente ali quer pagar R$100 no site, ou às vezes não quer nem pagar nada no site, quer que você faça de graça, que nem foi o caso da história que eu contei no episódio anterior. Clientes ali que pagavam às vezes R$200 para um final de semana inteiro de trabalho que a gente tinha, e às vezes acabavam nem pagando nada. Esses clientes, infelizmente, eles sempre vão existir, e em todas as áreas, todos os nichos de mercado. Não tem muito que a gente pode fazer em relação a isso. Então o que a gente sempre precisa fazer é com que o nosso cliente ideal dê esses passos de comprometimento e vá entrando cada vez mais no nosso processo de funil de vendas. Ou seja, você vai criar algumas etapas para que os clientes que têm interesse no seu serviço se destaquem nesse funil, e você não precisa perder tanto tempo com os clientes que você não quer. Existem alguns possíveis passos para você fazer isso. Um dos que a gente usa bastante aqui é um formulário de orçamento, que é justamente um passo adicional ali que o cliente tem que fazer, ele tem ali que preencher esse formulário para depois a gente entrar em contato com ele. E muita gente confunde esse formulário com somente ali, vou botar ali um Google Forms, ou vou perguntar isso aqui no WhatsApp do meu cliente e vou pedir o nome, o contato e o tipo de site que esse cliente quer. Se ele é um e-commerce, eu passo ali um orçamento de e-commerce. Se é um blog, eu mando qual que é o orçamento do blog. Se é uma página institucional, eu mando o orçamento de uma página institucional. E isso não vai ser muito efetivo, eu vou explicar já já o porquê. Nesse formulário de orçamento, eu acho que é o momento perfeito para você pegar informações que permitam stalkear o seu cliente depois. Stalkear não no sentido pejorativo, mas de você entender qual que é o tipo da empresa dele, quais são os concorrentes que ele tem, por exemplo, quais são as principais dores que ele tem nesse mercado, o que não deixa esse cliente dormir de noite.
é interessante você fazer perguntas que permitam que você tenha uma comunicação mais assertiva com esse cliente. E não somente alguns dados técnicos ali de nome, telefone, endereço e qual tipo de site ele quer. Nós da Escola de Sites, depois de 4 anos aí pegando diversos projetos, nós moldamos um formulário onde a gente sim tem aquelas perguntas básicas sobre o cliente, porque a gente precisa de algumas informações básicas, mas também nós pedimos algumas outras informações importantíssimas, como por exemplo, um pouco da história da empresa desse nosso cliente. Se ele já possui algum projeto do site dele, já fez algum rascunho, já tem alguma ideia que ele queira passar pra gente, outros sites de referência ou concorrentes que ele vê, onde ele se inspira, quais redes sociais a marca dele, a empresa dele atua com mais força, para que a gente possa dar uma olhada depois e entender ali o contexto que ele está inserido. Tudo de forma com que ele forneça ali informações importantes para a gente conseguir acertar na comunicação com esse cliente. E também que a gente possa entender se ele preencheu o formulário ali realmente dando um passo de comprometimento. Ou seja, ele realmente parou ali para escrever um pouquinho da história, para separar as referências, ou ele preencheu esse formulário de qualquer jeito. Porque se ele tiver preenchido de qualquer jeito, ele dificilmente está dando esses passos de comprometimento. E aí dificilmente você vai conseguir ancorar valor no seu serviço e levar ele para o último passo de comprometimento, que é fechar um projeto e pagar um ticket elevado de R$2.000, R$3.000. E caso ele seja um cliente que parece comprometido, um cliente valioso, digamos assim, aí sim faz muito sentido a gente levar ele para os próximos passos do nosso funil e usar o que eu chamo de gatilhos mentais. Para a gente ter uma venda bem feita, a gente precisa convencer o lado emocional do nosso cliente. O que eu comentei de encher os olhos do seu cliente no episódio anterior. Mesmo que a gente feche um site ali para uma outra empresa, a gente esteja prestando um serviço para uma outra empresa, quem toma a decisão final de compra ali do outro lado são pessoas reais, assim como eu e assim como você. E para isso, um artifício muito poderoso que nós estamos sempre usando nas nossas reuniões são os gatilhos mentais. E gostando ou não desse termo, nós sempre usamos os gatilhos mentais em uma comunicação com outra pessoa, propositalmente ou não. Por exemplo, o gatilho mental da autoridade. Você sempre passa algum nível de autoridade para outra pessoa que você está falando, mesmo que seja um nível baixo. E claro, a gente sempre quer aumentar a nossa autoridade. E aí, conforme você cria uma proposta de orçamento mais bem feita, tem um modelo de contrato ali que passa mais credibilidade, mostra que você tem um bom portfólio, que os sites que você cria de fato são bons, você vai aumentando a credibilidade nos olhos dos seus clientes. E você sempre consegue ter mais autoridade. Outro gatilho poderosíssimo é o da reciprocidade, em que você pode dar uma mini consultoria gratuita, por exemplo, para o seu cliente e tirar várias dúvidas que ele tem em relação à criação do site dele, ou às vezes dar algumas dicas de outros ramos, dar meio que uma mini consultoria estratégica para o projeto dele. Sempre que você dá algo que realmente tenha valor para uma pessoa, ela automaticamente, instintivamente, cria o sentimento de querer retribuir aquilo. Uma forma de retribuição, por exemplo, é ele ouvindo o que você tem para falar, ou seja, participando do seu processo de vendas. É um momento excelente para você usar outros gatilhos mentais. Por exemplo, o gatilho mental da escassez. Mostrar que você não está à toa na vida, que você realmente está levando isso com seriedade, você não está fazendo um site ali no fundo de quintal, digamos assim. Que você tem uma agenda cheia e não é tão fácil assim de fechar um projeto com você. Que se você é um profissional único e que se destaca dos demais, por isso você é mais escasso. Ou também o gatilho mental da prova social, que você mostra que existem outras pessoas interessadas no seu serviço e que os seus clientes gostam e recomendam você, provocando um pouco daquele efeito manada no subconsciente da pessoa que você está negociando. Isso tudo faz com que a percepção de valor do seu serviço aumente. Você sempre quer fazer com que o preço que você quer cobrar seja menor ou muito menor do que o valor que o seu cliente percebe sobre o seu serviço. Percebe que quando ele acha que o seu serviço vale, sei lá, uns R$8.000, fica muito mais fácil de você cobrar 5.000, por exemplo, parece uma grande oportunidade que o cliente está tendo e não pode deixar passar na cabeça dele. E não só isso, mas junto aos gatilhos mentais, é sempre importantíssimo você ir quebrando objeções dos seus clientes. Bruno, o que é uma objeção? Tudo que faz a pessoa lá do outro lado da comunicação pensar: eu queria contratar essa pessoa para fazer o meu site, mas
tudo que vem depois desse mas é uma objeção. É importantíssimo que você vá observando quais são as objeções dos seus clientes ao longo do tempo e vá criando ali uma lista de objeções e de principalmente argumentos que eliminem essas objeções dos seus clientes. Se você acompanhou as nossas lives que a gente fez algumas semanas atrás, você viu que a gente ensinou vários argumentos de quebra de objeção para clientes que acham que o WordPress e o Elementor não tem uma alta performance, por exemplo, né? WordPress e Elementor, ferramentas que nós usamos nos nossos projetos com os nossos clientes e que a gente recomenda para os nossos alunos também. Só que essa objeção não é verdade. Então, argumentos que quebravam essas objeções era, por exemplo, mostrar sites de grandes empresas como a Forbes, Toyota Brasil, Katy Perry, Rock in Rio, que foram feitos em WordPress e têm uma excelente performance. E mostrar também sites que nós criamos em WordPress que possuem uma alta performance. Talvez até você poderia mesclar, por exemplo, essa quebra de objeção com o gatilho mental da prova social e mostrar sites de clientes satisfeitos em que usamos WordPress. Então agora a gente não só mostrou um site aleatório, mas a gente mostrou sites de clientes nossos. Então são várias possibilidades e o que eu queria que você se atentasse aqui de fato por agora é que em qualquer negociação você vai acabar usando um ou outro gatilho mental e o seu cliente vai ter objeções ao longo do caminho. E para uma boa negociação, e quando eu digo boa, uma negociação que você vai fechar uma venda ali, você vai precisar treinar os gatilhos mentais e entender quando usar cada um deles. E também eu sempre recomendo ter uma lista de possíveis objeções dos seus clientes, com argumentos para quebrar cada uma dessas objeções. E por isso, para a parte prática desse episódio, para você botar a mão na massa, eu vou disponibilizar para você nessa plataforma aqui da websérie o modelo de abordagem de clientes que a gente usa. Lá eu explico alguns outros gatilhos mentais e lá tem mais de 20 páginas de conversas com clientes reais que nós tivemos ao longo desses anos. Então lá você vai conseguir estudar mais na prática como usar os gatilhos mentais em uma situação real com o cliente. Quando você clicar ali no link e baixar o documento, você vai ver um PDF igualzinho a esse aqui, exclusivo da websérie interativa Vivendo de Sites. Esse é um dos materiais mega importantes para você baixar e acho que vai ajudar muito você a entrar em contato com os seus clientes. Esse aqui é o modelo de abordagem que a gente usa, com inclusive estudos de casos reais aqui, beleza? Eu vou passar aqui um pouquinho no documento com vocês, explicar aqui o principal e aí, claro, em casa, com mais calma, depois que acabar o episódio, você dá uma lida nele. Se você quiser imprimir, fique à vontade para imprimir, estudar, anotar ali os gatilhos mentais, fazer anotações durante o seu período de estudos, beleza? Então aqui é o nosso modelo e para você começar a entender, a gente divide aqui uma abordagem com o cliente em 4 fases, tá? A primeira delas é a fase de pré-requisito, já puxando um gancho aqui, né, com o questionário que a gente fez no episódio 1, de 400 respostas, e valeuzão por todo mundo que interagiu, respondeu o questionário, tem interagido aqui com a gente. Das mais de 400 respostas, a maioria de vocês se identificou como um perfil planejador. Então esse documento eu acho que ele vai, a gente não sabia disso, que a maioria de vocês era planejador, mas acho que vai servir como uma luva para você justamente se planejar e entender um pouco aqui das 4 fases de uma boa abordagem, beleza? Pré-requisito aqui, ó, vamos vir aqui rapidinho, é entender um pouco o seu serviço. Comentei um pouco disso no episódio 1 da websérie, de você se posicionar ali, entender o que você vende. E vou falar mais disso, dando um pequeno spoiler, no episódio 3 também, tá? Mais a fundo ali, com mais conteúdo e parte prática, tá? Mas aqui, dá uma lida nesse documento, você tem que entender o seu serviço. O legal desse modelo de abordagem que a gente está disponibilizando para você é que, sim, nós temos aqui alguns prints internos, claro, sempre mantendo a privacidade dos nossos clientes ou dos nossos prospectos, né, das nossas leads, mas aqui temos aqui a nossa comunicação, o que nós falamos e o que os nossos clientes responderam. Como que a gente entrou em contato ou como que a gente quebrou uma objeção, é legal também. Durante esse modelo você vai lendo aqui os prints das conversas e lendo aqui as instruções e as dicas que a gente está dando, vai anotando talvez, ou pode ser no próprio documento ou numa folha à parte ali, vai escrevendo os gatilhos mentais que você
você for identificando durante as conversas. Quando que a gente usou autoridade, quando que a gente usou escassez, quando que a gente usou uma prova social ou uma prova para o nosso cliente, quais objeções o cliente teve e como que a gente quebrou essas objeções. Lembrando, a ideia aqui desse modelo de abordagem não é você copiar e colar as mensagens que foram mandadas, mas você adaptar para o seu universo, entender os conceitos por trás. Não é para você puramente copiar, mas sim como um guia, uma orientação aqui e, claro, como estudo de caso, que eu acho que é bem importante. Por enquanto, esse modelo é só com conversas 1 a 1 ali no WhatsApp. E, claro, você pode usar isso também no Instagram ou qualquer outra forma de mensagem. Eu espero que ele já te ajude a entrar em contato com outros clientes e quem sabe a gente não disponibiliza mais para frente um modelo para ligação 1 a 1, de entrar em contato ali com o cliente e oferecer o seu serviço, o que você deveria falar, quais são os ganchos que você pode puxar ou como se posicionar ali numa ligação. Fica aí uma boa dica aí pra gente fazer depois. Por enquanto, esse modelo aqui, cara, eu tenho certeza que ele já vai te ajudar bastante. Voltando aqui para as nossas 4 fases. Primeira, pré-requisito, o que você precisa ter antes de entrar em contato ali de fato com o seu cliente. E, que nem a gente colocou aqui como subtítulo, a gente explica mais abaixo, mas mostrar interesse na pessoa e não no seu serviço. Nesse momento você não está querendo vender de fato ainda. Você está construindo ali um meio campo para poder criar essa abertura para a segunda fase, que é a nossa fase de abordagem assertiva. Aqui sim você vai usar mais gatilhos mentais. Antes a gente pode ter usado mais ali a reciprocidade, né? Dado uma mini consultoria, conversado mais ali com a pessoa. E aqui na abordagem assertiva a gente vai usar outros gatilhos mentais, como por exemplo autoridade. Bastante prova e prova social aqui pode ser um lugar bem interessante para você fazer isso. Esse aqui vai ser um bom momento para você começar a quebrar objeções, porque você vai colocando ali, dando informações para o seu possível cliente. Vão começar a aparecer algumas objeções nessa etapa aqui. Então, como você quebra essas objeções? Provavelmente, claro, objeções aparecem durante todas as fases, mas nessa aqui vai ser bem mais marcante. É legal você observar isso e entender em qual fase que eu estou falando aqui com esse cliente. É um bom momento para você ancorar. Esse é um conceito bem bacana, que é você aumentar ali a percepção que o seu cliente tem do valor do seu serviço. Então, se você mostra que é algo exclusivo, você vai se dedicar ali para o teu cliente, você vai fazer algumas reuniões, vai realmente desenvolver uma solução para o que ele precisa, aqui você vai estar ancorando valor para o seu serviço. De novo, você sempre pode ancorar valor, mas na fase da abordagem assertiva vai ser muito mais marcante, muito mais característico. E aí, por fim, claro, eu vou deixar você ler aqui o modelo e também ler os estudos de caso, mas a gente vai para a última etapa, a última fase, que é a abordagem final. E aqui sim, a gente vai enviar uma proposta e a gente vai usar muito mais forte o gatilho mental da escassez, o gatilho mental do desapego e criar ali um senso de urgência. Ele precisa fechar isso e ele precisa fechar logo, porque se a gente não coloca uma deadline, a chance do nosso cliente procrastinar o máximo possível é muito alta. Então, nesse momento aqui, para a gente finalizar, fechar ali com uma proposta, é um bom momento para a gente usar o gatilho mental da escassez, o gatilho mental do desapego e aqui um pouco de urgência, beleza? Ó, aqui tem, inclusive, tem aqui ó, um modelo de proposta que foi enviado, o que foi falado aqui nessa negociação e ainda temos algumas outras dicas extras aqui, ó, praticar o desapego, colocar aqui, criar bons call to actions, né, chamadas para ação, realmente fazer com que o seu cliente dê passos de comprometimento para você fechar uma boa venda. Então, assim que esse episódio encerrar, esse documento vai estar liberado para você, então baixa ele ou aqui na plataforma ou lá no grupo de estudo do Telegram ou do Facebook. Mas eu sei que esse documento você deve estar pirando, é muita informação, mas eu queria te dizer que os gatilhos mentais e a quebra de objeção, apesar de mega importantes, eles são apenas um pedacinho da etapa de vendas. Na verdade, na metodologia que a gente criou, depois de mais de 5 anos quebrando a cabeça no mercado, pegando projetos reais com clientes reais e em contato direto com centenas de alunos, a gente percebeu que um bom processo de vendas de um site é, na verdade, dividido em 3 grandes etapas: achar, vender e, de fato, entregar o projeto. Os gatilhos mentais e a quebra de objeção são apenas um pedacinho da segunda etapa, da etapa de vendas. Então não adianta você só fazer um pedaço de uma das etapas ou fazer somente uma das etapas. Isso dificilmente vai te trazer grandes resultados, resultados significativos. E eu vou te falar em detalhes cada uma das etapas, sim, a gente vai abrir o jogo e vai destrinchar ali cada uma das 3 etapas, como achar clientes,
como fazer um bom processo na venda e como entregar da maneira correta o site para o seu cliente. A gente vai ver tudo isso no terceiro episódio da websérie que vai ao ar nessa sexta-feira. Então fica muito ligado que a gente está chegando ao fim dessa nossa temporada da websérie. Claro que eu ia deixar o melhor pro final para vocês, mas todo esse conteúdo antes é importante para que você dê pequenos passos na direção correta, senão acaba sendo muita coisa para você absorver de uma vez. Além disso, tem muita gente desde antes da websérie, principalmente quando a gente estava fazendo as lives, perguntando quando que a gente vai abrir uma nova turma do curso Sites Lucrativos. Esse curso é o nosso curso completo, onde a gente ensina toda a metodologia para você criar e vender sites por pelo menos R$ 2.500. Queria apenas dizer que a gente vai sim abrir novas turmas do curso e da nossa comunidade de alunos. Então, se você é uma das pessoas que me procurou e está interessado, não se preocupe, a gente vai abrir as turmas muito em breve. Nós reformulamos todo o conteúdo desse curso e agora ele está na versão nova 2.0, totalmente alinhado com as 3 etapas de venda que eu vou explicar mais a fundo no episódio 3. A gente aqui da Escola de Sites sempre tenta passar o máximo de conteúdo possível para vocês, mas também acaba sendo inviável aprofundar ali em todos os micro detalhes de todas as áreas de um processo de vendas. A gente fez 10 lives antes da websérie, então foram mais de 10 horas de conteúdo e mesmo assim não conseguimos aprofundar em todos os pontos e estratégias que a gente queria. Então lá no curso a gente consegue detalhar ainda mais ponto a ponto, passo a passo, com bastante calma em todas as etapas do processo. A gente abre poucas turmas durante o ano, então como tem muita gente me perguntando sobre a nova turma, eu vou dar mais detalhes no finalzinho do episódio 3. Então fica de olho aí se você é uma das pessoas que quer entrar na próxima turma. Enfim, era isso que eu gostaria de trazer para você hoje. Muita atenção para o próximo episódio da série, que ele vai estar disponível a partir dessa sexta-feira, às 8 horas da manhã. E a gente vai aprofundar ainda mais nas 3 etapas da venda de um site que eu mencionei. Lembrando que nesse episódio daqui já está disponível agora o documento de abordagem com o cliente. É um documento excepcional que está mega caprichado, são mais de 20 páginas de casos reais de vendas com nossos clientes. Então esse episódio aqui, não tem como eu gravar 20, 30 horas nesse episódio, mas o que você faz além dos episódios com esses materiais que a gente está disponibilizando são o que vão fazer você ter resultados reais. Então baixa esse documento, se você quiser você pode imprimir, leia ele, veja a parte de gatilhos mentais, vá anotando ali as objeções dos clientes, como que foram quebradas essas objeções. Tá um documento mega didático para você absorver uma tonelada de conteúdo. E no episódio 3, a gente ainda vai disponibilizar um outro documento que é um modelo de contrato que a gente usa internamente na Escola de Sites para quando você fechar uma venda, você ter um modelo de contrato que dá mais proteção para você e também para o seu cliente. E não vai embora ainda não, ainda tem alguns pontos aqui que eu quero tocar, que é além de baixar o modelo de abordagem, dar uma lida nele e estudar de fato, a segunda coisa que eu quero que você faça é responder o questionário do episódio 2, que também está disponível aqui embaixo. Então responde direitinho todas as perguntas que a gente vai dar os feedbacks das respostas lá no grupo de estudos exclusivo do Telegram e na comunidade do Facebook. Vamos comentar algumas das respostas e sugerir oportunidades para quem responder a pesquisa certinho. Lembrando que nem o questionário do episódio 1, esse questionário só vai ficar disponível para respostas até quinta-feira dessa semana até as 22 horas. Então não deixa para a última hora, responde o questionário que ele vai te ajudar a fixar o conteúdo desse episódio. Deixa qualquer dúvida, comentário, sugestão ou sacada que você teve na seção de comentários aqui embaixo na plataforma. E se tiver algum amigo que você acha que deveria ver esse conteúdo, manda o link de inscrição da websérie para ele se inscrever também e ter acesso a todos os episódios e todos os materiais disponíveis. Porque tudo isso aqui vai ficar disponível por tempo limitado, então somente até esse sábado você terá acesso aos 3 episódios e a todo esse material para que você realmente se empenhe, coloque uma deadline e se comprometa com os seus resultados. Dá uma conferida também no nosso canal do YouTube e nos estudos de caso dos nossos alunos. Vou deixar alguns estudos aqui embaixo. Tem várias pessoas que começaram do absoluto zero e hoje vendem projetos de sites por mais de R$ 2.500. Eu sou o Bruno da Escola de Sites. Muito obrigado pela participação de todos vocês e eu te vejo na sexta-feira no nosso último episódio da websérie, no episódio 3. Não vou nenhuma conta atrasada. Isso para alguém que não tinha nem onde dormir
é um grande avanço. Há 2 anos, mais ou menos, eu tive que sair de casa e eu só tinha R$50 no bolso que eu consegui carregar na minha mochila. Eu consegui um trabalho num quiosque, lá limpando mesa e lavando o banheiro, até que chegou um momento em que eu tive a chance de ter uma entrevista de emprego. Eu já sou formado em design gráfico e design de som e vídeo. Só que por aqui onde eu moro não tem tantas oportunidades assim. Nessa entrevista de emprego eu consegui porque eu disse que eu sabia mexer em site. Então começou a corrida de eu aprender a mexer em sites de verdade no sábado, para na segunda-feira eu já estar com tudo pronto para eles. Nesse momento eu encontrei os tutoriais da escola de site falando do Elementor criar o site em 1 hora. Eu consegui montar um site, um servidor gratuito qualquer, e a empresa adorou o serviço. E a partir daí eu consegui alugar o meu próprio lugar para morar. Assim que eu tive a chance eu comprei o curso e hoje em dia eu abri a minha própria empresa. Não tenho nenhuma conta atrasada. E isso para alguém que não tinha nem onde dormir é um grande avanço. E com certeza o que me ajudou, o que me catapultou é graças à escola de site que eu consegui estar aqui agora. Por isso que assim que eu tive a chance eu comprei o curso. A escola de site realmente mudou minha vida